Deus venha te abençoar nesse sábado, dia 14 de fevereiro. Teu amigo aqui, irmão em Cristo, André Luiz. E venho aqui nesta tarde de sábado, calor, né? Carnaval, aqui no Brasil, aqui no meu Rio de Janeiro. Aquele que gosta, né? Cheio de bloco para correr atrás, desfile de escola de samba. Mas, mesmo em meio de tudo isso, é tempo de nós buscarmos a face do Senhor. E o Senhor tem ministrado assim no meu coração uma palavra nesta tarde, o Deus que anula. Sim, nós temos um Deus que anula a sentença, um Deus que faz que as sentenças venham a ser anuladas, um Deus que faz que decretos contra mim, contra você, contra a tua casa, contra a tua família também venham a ser anulados. Sabe, dentro da hierarquia, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, dentro da hierarquia do sistema judiciário, você tem os juízes da primeira instância, os juízes da segunda instância e juízes da terceira instância. E você tem os juízes da última instância, que são, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá uma bagunça lá, né? Toffoli, né? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, só Jesus, né? Por mais que os juízes decidam, né, um caso, sempre tem um juiz acima que pode decidir diferente, que pode anular uma sentença. Então, você me pergunta assim, por que tudo isso? Por que é um juiz maior que pode anular todas as sentenças? Porque ele tem a maior autoridade. E talvez você não está entendendo porque eu estou falando isso nesse sábado de carnaval. Porque o nosso Deus, o teu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o juiz da última instância. Lembra? Juiz da primeira instância, juiz da segunda instância e o juiz da terceira instância, né? E o juiz, né, do Supremo Tribunal Federal. E nós temos um juiz que é chamado Jesus Cristo, da instância superior. O nosso Senhor Jesus é o juiz da Suprema Corte Celestial. E a palavra final na tua vida vem dele. A Bíblia diz ali em Isaías capítulo 32, no seu versículo 22, o seguinte: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. Interessante essa palavra, né? Que muitas vezes quando nós vamos falar sobre a graça, o amor de Deus, sempre tem alguém que fala assim: esse negócio não é bem assim não, André. Deus é amor, mas também ele é justiça. Ele é o reto juiz. Eu concordo 1000% com você. E esta é a mais pura verdade. O grande problema, gente, é que as pessoas falam nisso num sentido pejorativo. É como se fosse algo ruim Deus ser juiz. Porque Deus é o juiz reto. E agora, né, está todo mundo enrolado. Quando alguém vai numa corte, o juiz pode dar uma sentença ruim ou ele pode dar uma sentença boa. Talvez nesta tarde de sábado você esteja esperando uma sentença boa da parte de Deus para a tua causa. Tu vai te falar, mas hoje é sábado de carnaval, tá tudo parado, a justiça tá parada, o povo só quer saber de pular carnaval, o povo só quer saber correr atrás dos blocos, mas só que eu e você temos uma causa, e esta causa só Deus pode julgar ao meu e ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é o nosso juiz, e Ele, eu quero profetizar na tua vida, e Ele tem uma sentença boa para a sua vida,
em nome de Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 22, no versículo 22, diz assim: mas o Senhor ali nos será grandioso. Ele fará às vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor nosso juiz, o Senhor nosso legislador, o Senhor nosso rei, ele nos salvará das suas essácias, ou seja, das suas cordas. Estão frouxas, não pode ter firme o mastro, nem estender as velas, então se repetirá a presa de abundância de espojo, até os coxos participarão dela. E nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-lhe-ão a sua iniquidade. Deus é um juiz na minha vida, Deus é um juiz na tua vida. Sabe, quando Isaías escreveu aqui este capítulo 33, ele estava vivendo debaixo do reinado do rei chamado Ezequias. Provavelmente entre os anos 715 e 686 a.C. E Seraqueribe, que era o imperador da Síria. E esse homem Seraqueribe já tinha destruído parte do norte de Israel e agora estava ameaçando Jerusalém. E para tentar evitar toda essa confusão, o rei Ezequias começou a pagar tributo para os assírios. Só que mesmo assim, aqueles assírios eles vão quebrar o acordo e os assírios vão resolver invadir Jerusalém. Mesmo pagando, os tributos, os assírios vão invadir Jerusalém. Então, nesse contexto, Isaías vai liberar uma palavra. E eu quero liberar, em nome de Jesus Cristo, nesse sábado, uma palavra também para a tua vida. E qual é a palavra, irmão André Luiz? A palavra é: não precisa se preocupar com os inimigos. Ah, mas eles estão invadindo, estão ameaçando invadir, destruir tudo. Mas eu quero dizer que o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador também. Ele perdoa as nossas iniquidades, Ele vai nos salvar. Talvez o inimigo da tua alma está dizendo: eu vou destruir, eu vou matar, eu vou colocar isso, eu vou fazer aquilo. Talvez o inimigo da tua alma esteja te ameaçando. Talvez você aí está amedrontado, talvez a situação está adversa contra a tua vida, Quantas ameaças, que Satanás tem feito para você nesta tarde de sábado, neste carnaval. Mas está carnaval, o povo está lá fora pulando, o povo está lá fora se fantasiar, mas o povo tem problema. Aquele povo que está lá fora pulando atrás de um bloco, eles também têm ameaças, eles também têm problemas. E alguns fazem do carnaval, do bloco, da folia, como uma válvula de escape. Só que, quando acaba o desfile, quando acaba esse negócio de carnaval, os problemas continuam. Os problemas não vão parar. Nós estamos vivendo numa época difícil aqui no Brasil, onde chega carnaval, dizem que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Depois do carnaval que a pessoa começa a se preocupar com as coisas. Depois do carnaval que as pessoas começam a agir. Mas nós temos nossos problemas, precisamos que o Senhor, o nosso legislador, o Senhor, o nosso juiz, o Senhor, aquele que perdoa, e o Senhor, aquele que vai nos salvar, Ele tem que agir em nosso favor. Por isso que eu estou falando aqui nesta tarde, que nós não precisamos ter medo de Deus juiz. Nesta tarde você tem que ter esperança, porque a sentença que Ele tem para você, para mim, para você é maravilhosa. Deus tem uma sentença boa nesta tarde de sábado para mim e para você. E a sentença boa que Deus tem para mim e para você é uma sentença de livramento dos inimigos. É uma sentença de perdão e de salvação. Mas os outros juízes
determinaram coisa ruim para você. O nosso Deus, ele tem autoridade para anular todas as coisas. Ainda que os outros juízes, eles possam decretar, né? Os outros juízes podem falar, pode até dizer coisa ruim. Voltei aqui, alguém me ligou, deu um ruim aqui na minha live, mas eu quero dizer que neste sábado, ainda que alguém julgue uma causa desfavorável para você ou para alguém da sua casa, da sua família, o nosso Senhor Jesus, que é o juiz da Suprema Corte Celestial, ele vai anular todas as sentenças contra a tua vida. Sabe, quantas vezes nós, né, olhamos para as circunstâncias e pensando, não tem mais jeito. Eu já pensei assim muitas das vezes, eu já agi assim muitas das vezes, porque são muitos dos nossos problemas. E às vezes, né, os nossos problemas, ele bate de frente com a gente e nós falamos, poxa, não tem mais jeito, não tem como eu resolver. Talvez até mesmo na justiça diz, ó, esta causa aí é perdida para você, esta causa aí não tem mais jeito para você. Você olha para a circunstância, você olha para o problema e você diz, não tem mais jeito. Quantas vezes nós ouvimos palavras de morte e achamos que é o fim. Talvez nesse sábado você, decorrer da semana, você ouviu palavras de morte, dizendo que é o fim. Quantas vezes os médicos dão o seu veredito e diz que não tem mais o que fazer, que está difícil demais, que não existe remédio, que não existe tratamento. Ou então, né, um advogado que fala que nem adianta tentar porque o seu caso é perdido. Talvez você está aí nesse sábado e alguém já falou assim, ó, teu caso é perdido. Não adianta mais você tentar, não adianta mais você orar, não adianta mais você jejuar, não adianta mais você subir um monte, não adianta mais você fazer nada. Acabou, né? Talvez você já escutou isso, né? E talvez o diabo também ele vem e coloca pensamentos na sua cabeça de que não tem mais jeito para o seu casamento, não tem mais jeito para o seu relacionamento, não tem mais jeito para o seu filho, para a sua filha, que não tem mais jeito, né, para aquele filho que está enveredado nas drogas. Quantos filhos nesse momento, né, estão lá na avenida? Quantos filhos que infelizmente nesse carnaval vão se viciar algum tipo de bebida alcoólica? Rebeca, desliga aquele ventilador para mim, tá fazendo ruído aqui na minha live. Desliga ele, por favor, para mim, vai. Rebeca, deixa eu desligar aqui. Pronto, o ventilador tava fazendo ruído. E agora, ser um ventilador só com ar-condicionado eu creio que o ruído vai ser cessado. Então, muitas das vezes, né, nesse carnaval, as pessoas vão lá, vão provar pela primeira vez uma bebida com energético, vai tomar uma cerveja. Quantas vezes, né, no carnaval a gente vê as pessoas dando testemunho, dizendo que começou a beber, começou a cheirar. Quantas vezes no carnaval as pessoas, né, ela vai lá pro cheirinho da loló, porque tá ali envolvida com aquele negócio todo de carnaval, e a pessoa acaba passando um lencinho para ela, e aquele lenço ali tem um entorpecente, e quando ela começa a cheirar aquele cheirinho da loló, deixa a mente dela mais alegre, mais tranquila, ela acaba gostando daquele cheirinho da loló, ela acaba gostando, né, de provar uma droga sintética, e aquela pessoa acaba virando um viciado, né? Quantas vezes a gente passa no meio da rua, eu trabalho com evangelização, e muitas vezes vou evangelizar as pessoas, encontro aquelas pessoas aquele estado deplorável, totalmente viciada em crack, totalmente viciada em maconha, totalmente viciada, né, no skunk.
as pessoas olham para aquelas pessoas como um bicho, e até mesmo os seus familiares dizem, não tem mais jeito, não tem mais solução para ela. Ou seja, uma sentença, né? Você diz assim, aquela pessoa ali acabou, o crack acabou, o vício acabou, não tem mais jeito. Alguém já fala assim, André, é uma maldição familiar. Então eu quero dizer para você nesta tarde que tudo isso são sentenças na nossa vida. Mas sabe de uma coisa? São sentenças proferidas por juízes das instâncias inferiores. Mas nós temos um juiz da Suprema Corte Celestial que está acima de todos eles. Esse juiz é poderoso para cancelar toda sentença maldita. Eu quero dizer que nesta tarde o Senhor Jesus Cristo vai cancelar toda a sentença maldita contra a tua casa, contra a tua família, contra os seus. O Senhor Jesus, ele vai cancelar toda a sentença de morte. Poxa, pastor André, tem base bíblica isso? Sim, tem base bíblica para isso. No livro de Lucas, pastora Elizabeth, seja bem-vinda. A maioria das pessoas passando aqui, pastora Fernanda, irmã Keila, irmã Larissa, Vera Lúcia, Israel Souza, Carolina Tavares, Glória Gonçalves, Nina Silva, Eliane Miranda, Rosilene Freitas, Regina Cláudia, seja bem-vinda, tá sempre curtindo aí meus vídeos. Todos aqueles que estão passando aqui, Souza Ribeiro, Cris Alves, Sebastião, Josina Reis, Luan Biana, também Valte Gil, pastora Fernanda, Angélica Silva, todos vocês que estão passando aqui, sejam bem-vindos. Duda Guimarães. Então, essas sentenças são proferidas por juízes de instância inferiores. Mas nós temos o Senhor Jesus que vai está anulando toda a sentença desfavorável para a minha vida, para a tua vida e para a tua família. E tem base bíblica. Pessoas que estavam debaixo de sentença de maldição. Um desses casos se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 43. Tem uma história de uma mulher que ela estava doente há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. E quem é mulher sabe do incômodo que ficar alguns dias menstruadas, né? As mulheres são de cólica, fica enjoada, fica nervosa, né? Sente dores terríveis, nem Buscopan, nem remédios, nem dipirona de 1 grama faz a dores menstruais, né? As mulheres, algumas botam a bolsa de água quente na sua barriga para tentar amenizar. E nada, e essa mulher estava ali sofrendo 12 anos com aquela hemorragia. Imagine, você, mulher, vivia 12 anos sangrando, uma hemorragia sem parar. 12 anos aquela mulher expelindo sangue. Você sabe que sangue é vida. Imagine como aquela mulher era uma mulher fraca, né? Com 12 anos ela tendo aquele problema, dá para entender que aquela mulher não tinha relacionamento com seu marido. Como é que vai ter relacionamento sexual esvaindo sangue? Como é que ela vai ter, naquele tempo, ela não podia nem ir para o culto. Naqueles dias, a mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, ela era considerada impura. Naquele tempo, quando a mulher estava dessa forma, ela não podia tocar em ninguém. Ou seja, ela não tinha vida, né? E eu gosto dessa descrição aqui no livro de Lucas, que ele faz questão de dizer que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e não tinha resolvido o seu problema. E qual era a sentença do juiz da primeira instância? Não tem jeito. Vai morrer sangrando. Vai morrer dessa forma. Só que o tempo foi passando. E qual foi a sentença do juiz do Supremo Tribunal Celestial? Vai ser curada. Quando aquela mulher foi até o Senhor Jesus e ela colocou um propósito: eu vou tocar na orla do vestido dele e eu vou ser curada.
E ela foi na pessoa certa. Ela foi na pessoa que tinha o poder de curar ela. A Bíblia também tem outra sentença aqui, de uma pessoa que tinha recebido uma sentença. Também está no livro de Lucas, no seu capítulo 8. Um homem chamado Jairo. Jairo era chefe da sinagoga. Esse homem chefe vai se aproximar, ele vai se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Ele vai suplicar pela cura da sua filha. No versículo 49 diz que uma pessoa veio falar para Jairo: por que está incomodando o mestre? Não tem mais jeito, a sua filha morreu. Imagine, eu vou até o Senhor Jesus, pedindo lá o Senhor Jesus para que venha curar a minha filha, pedindo, vou até a igreja, pedir o pastor para orar para que minha filha venha ser curada, e de repente no meio de um culto, alguém chega lá: não adianta orar não, a tua filha já morreu, não tem mais jeito. Ou seja, alguém proferiu uma sentença de morte, morreu. Mas o que o Senhor Jesus fez neste caso, pastor André? O Senhor Jesus, ele anulou a sentença de morte e disse: não precisa ter medo. Eita, calabra sube de cominar assaio. A sentença que Jesus deu foi: não precisa ter medo. Aleluia. No verso 55 de Lucas capítulo 8 diz assim, ó: voltou-lhe o espírito, imediatamente se levantou e lhe mandou que desse de comer. O Senhor ressuscitou aquela menina que já tinha morrido. O que morreu na tua vida? O que já acabou aí na tua casa? O que já chegou a óbito na tua vida financeira, na tua vida espiritual, sentimental? Talvez nesse sábado alguém já falou assim: ó, não tem mais jeito, acabou, morreu. Talvez você olha para a tua empresa, talvez você olha pela tua vida financeira e diz assim: ó, acabou, tá falido, tá no SPC, tá no Serasa, perdeu o cartão de crédito todo, não tem, o nome dele tá mais sujo que pau de galinheiro, acabou, morreu, não tem mais jeito. Mas só que Jesus chegou naquele lugar e ressuscitou a filha de Jairo. Eu quero dizer que também Jesus está ressuscitando a tua vida. Então tem jeito sim. O inimigo da nossa alma sempre vai usar sentenças contra mim e contra você. As circunstâncias das nossas vidas vai sempre tentar nos convencer que não tem mais solução, que esse problema é insolucionável. Talvez você nesta tarde aí está olhando, até agora o teu esposo não chegou em casa, sabia? Tem esposo que saiu ontem, sexta-feira, agora sábado, e até agora não voltou para casa. Sabia que tem um montão de pessoas que saíram ontem e até hoje não voltou para casa? Outro alguém falou: ó, tá lá na boca de fumo. Eu passei ali no bar, eu vi o teu marido lá desde ontem no bar bebendo. Eu passei lá ontem, eu vi o teu filho lá na boca de fumo comprando um pó, ou segurando um fuzil ou um radinho. E alguém diz: ó, não tem mais jeito, ele se envolveu, ele assinou a carteira lá na firma, ou seja, lá no TCP, no comando, na DEAL, na milícia, e agora não tem mais jeito, os caras não vão liberar ele. Não tem mais jeito, só sai de lá morto. Alguém talvez chegou para você dizendo: ó, não tem mais jeito, acabou. Não sei qual foi a sentença ruim que você recebeu nesse mês de fevereiro. Mas uma coisa eu sei de uma coisa: o Senhor Jesus, nesta tarde, Ele está anulando todas as sentenças contra a minha vida e contra a tua vida. O que? O Senhor Jesus está anulando as sentenças de enfermidade. O Senhor Jesus, nesta tarde de sábado de carnaval, está anulando a sentença de morte, ou seja, a sentença de vícios. O Senhor Jesus está anulando a sentença contra o seu relacionamento. O Senhor Jesus está anulando a sentença contra a tua vida financeira, contra a sua permanência dentro desta empresa. É porque muitas falam: não adianta, tu vai ser mandado embora. Esse mês de fevereiro vai passar a barca lá na empresa e você vai ser um que vai ser mandado embora. Talvez a pessoa estão falando: ó,
Ei, vai fechar esse ministério, vai fechar a tua igreja. Mas eu quero estar aqui como boca de Deus nesta tarde, que em nome do Senhor Jesus, todas essas sentenças de morte vão ser anuladas na tua casa, vai ser anulada na tua vida. Eu estou aqui falando que hoje o Senhor Jesus está batendo o martelo e falando: está anulado, está abençoado. Eu vou mudar o teu cativeiro, estou mudando a tua sorte. Você vai ser curado. Irmão André, tem alguém na minha família com câncer, tem alguém com a doença crônica. O médico está dizendo que não tem mais jeito, está lá respirando com aparelhos. E já toda pessoa que entra naquela enfermaria, toda pessoa que está lá naquele CTI, diz que a causa deles são irreversíveis. Mas nesta tarde, em nome de Jesus, eu quero ser boca de Deus ao teu favor, ao favor da sua família, que vai ter cura sim. Esse câncer vai desaparecer, esse caroço vai ser exprimido, vai ser explodido. Eu quero ser boca de Deus que tem solução para a sua casa, tem solução para a sua vida, tem solução para os seus, tem libertação chegando. Tu vai prosperar sim, a porta vai se abrir no nome de Jesus, a sua causa vai ser julgada, a sepultura vai ser fechada. Deus vai trazer aquela pessoa que saiu da sua casa, Deus vai trazer o teu filho de volta, Deus vai trazer os teus filhos de volta, Deus vai trazer as tuas filhas de volta. Tá lá pulando no carnaval, pode estar até pulando, mas a morte não vai vencer lá não. Não vai ter acidente não vai ter incidente, não vai ter facada, não vai ter tiro, não vai ter atropelamento. Na calabadara subdecobinaraçaio, porque enquanto eles estão lá, nós estamos aqui orando, clamando, intercedendo, enquanto tem alguém da nossa família já preparando para descer a Marquês de Sapucaí, hoje talvez já esteja lá naquele bloco. Eu estava vendo aqui hoje na televisão, aqui o bloco, o cordão da bola preta, tinha mais de 700 mil pessoas atrás daquele bloco. Eu também, quando eu era mais novo, antes de ser cristão, eu também já fui no cordão da bola preta. Eu saía aqui na Unido de Vila Isabel, eu saía na bateria, né? Nessa época de carnaval já estava o pancadão, nariz cheio de pó, já estava no ritmo, já estava no meio do fervo. Quando das vezes eu ia para o Cacique de Ramos, quando das vezes nessa época de carnaval eu já estava como um doido, com uma fantasia ou com a camisa, já estava procurando um bloquinho, eu estava procurando uma situação, tá entendendo? Já estava com uma situação agarrado, e alguém olhava para mim e dizia: ei, acabou, Andrezinho, já era. Só depois de quarta-feira de cinza. Quantas pessoas que olhavam para mim e diziam: esse aí é mó cheirador, é mó viciado, é mó traficante. Sim, já fui da coisas erradas, já fiz parada errada. Quem olhava para mim dizia: esse aí já era, esse aí ou vai ganhar um tiro, ou esse aí vai ficar vai ter uma perna amputada, um braço amputado. Esse aí, quem olhava para o meu passado dizia: isso aí vai ficar muitos anos na cadeia, ou então vai morrer como um mendigo, como viciado, como um drogado. Porque eu já fui viciado em cocaína. Esse aqui que fala para você já foi um viciado em cocaína. Eu tinha cocaína como a minha amante, como a minha vida, como a minha mulher. Eu cheirava todos os dias. Imagine você cheirar todos os dias. É esse cara aqui que vos fala. Cheirava todos os dias. Ficava no plantão da Boca de Fumo. Eu trabalhava em 2 plantão para ter a cocaína para eu cheirar. E quando faltava, eu descia para o asfalto para soltar, a roubar as pessoas para ter cocaína, porque a cocaína era a minha vida, a cocaína era o meu tudo, era o meu alimento, era a paixão da minha vida. E quem olhava assim: o Andrezinho já era. Andrezinho, na época de carnaval, já estava tripancado, ficava tripancado, ficava uma semana acordado, só cheirando pó, e quem olhava, acabou. Era uma sentença que tinha na minha vida. A sentença de traficante, a sentença de viciado
e uma sentença de um rebelde, que era um rebelde. Sabe o que é a pessoa rebelde? Esse era eu. Eu gostava que tivesse algum problema, eu gostava de ter problema, participar do problema. Porque eu falava, o problema que tem, cada um vai comer um pedaço. Onde tinha um problema, onde tinha uma parada errada, ali estava eu. Se tinha pó, se tinha arma, se tinha bebida, se tinha mulher, se tinha alguma coisa terrível, pode ter certeza que o Andrezinho estava lá. Então essa era a minha sentença. Alguém já tinha sentenciado. Mas quero ter uma boa notícia. Faz mais de 30 anos que o Senhor me libertou disso. Porque o Senhor anulou a sentença do tráfico, o Senhor anulou a sentença de morte, o Senhor anulou a sentença dos vícios. Sabe, eu tenho alguns amigos, colegas de infância, eles falam, caramba, o Andrezinho até hoje está na presença de Deus. Porque algumas pessoas achavam que eu ia entrar para a presença de Deus e que eu ia sair. As pessoas já estavam esperando que eu ia voltar para a boca de fumo. As pessoas estavam achando que eu ia voltar para a firma, porque a firma que eu falo é do tráfico. As pessoas achavam que eu ia voltar para aquele lugar. Porque muitos voltam. Muitas até vão para a igreja, se batizam, aceita Jesus, vai para o ministério, mas não aguenta. Porque chega esta época, carnaval, final de ano, ainda mais gente que mora aqui no Rio de Janeiro, irmão, imagine como, eu não sei qual a cidade que você mora. Eu não sei se você mora na capital ou no interior. Mas Rio de Janeiro é como fosse Rio e Bahia, na época de carnaval, Rio e Bahia é fervo. E o Rio de Janeiro ferve o ano inteiro. É uma cidade turística. E eu vivia dentro desse fervo. Eu estava dentro do fervo. Eu moro num bairro boêmio. Um bairro de pagode, um bairro de samba, um bairro de funk. Imagine você morar num lugar desse e todos os meus amigos era dessa parada aí. Era desse bonde. Todos nós andávamos nesse bonde. E a maioria que andava nesse bonde morreu. E hoje ainda tem alguns caras, ou seja, tem mais de 50 anos, e eles também, mas só que alguns ainda continuam nessa parada. Qual parada, André? Estão um teco, ainda com 50, 55 anos, alguns ainda continuam como traficante. Tem colegas meus, tem conhecidos meus, daquela época, de mais de 30 anos atrás, que ainda estão vivos, tiraram 20 anos de cadeia. Sim, tiraram 20 anos de cadeia. Eu nunca fui preso, eu nunca ganhei um tiro, eu nunca ganhei um tapa de ninguém. E olha que eu tinha sentença de morte. Porque a vida que eu levava era isso. A vida que eu vivia era uma vida de parada errada. Era vida de traficante, era vida de assalto, era vida de trocação de tiros. Quantas vezes eu troquei tiro com polícia, troquei tiro com bandido, e a minha sentença era essa: esse cara vai morrer. Esse cara só vive pancado, esse cara só vive drogado, esse cara só vive arrumando confusão. Esse moleque é terrível. E olha que quantos morreram. Quantas pessoas eu vi morrendo na minha vida, na minha frente. Imagine você ver pessoa morrer na tua frente. Eu já vi pessoa morrer com overdose. Eu já vi pessoa morrendo de facada, de paulada, de tiro. Eu já vi pessoa sendo esquartejada. Muitas coisas erradas eu já vi pessoa passando na minha frente. Tinha a sentença de morte. A rapaziada da minha época, quantos deles morreram? Vocês não têm ideia quantas pessoas da minha idade, assim, eu tô com 55 anos, tem uma galera que era um pouquinho mais velho, né, 60, 65, que era um pouco mais velho do que eu naquela época. A maioria deles foram embora. E muitos foram embora com tiro, outros morreram com overdose e muitos morreram de AIDS. Ei, AIDS ainda mata, hein? Quantos amigos meus morreram aidético? Quantos amigos meus transferiram AIDS para outras mulheres? Quantas pessoas que não morreu de tiro, que não morreu atropelado,
que não morreram de overdose, mas morreram com AIDS. Essa era a sentença que Satanás tinha para mim lá atrás. Havia uma sentença de morte para mim lá atrás. Não fiquei aidético, nunca tive, graças a Deus. Não ganhei um tiro, nunca fui preso, nunca ninguém deu um tapa no meu rosto, mesmo vivendo naquela vida lá atrás. Mas Deus tinha uma sentença de vitória para mim. Alguém lá atrás, uma vez, eu estava na boca de fumo, uma pessoa foi me evangelizar, eu com uma semana pancadão, com 2 pistolas na cintura, com os cordão de prata, naquela época era ouro, era prata que a gente usava, e a pessoa falou lá, ó, Deus tem uma obra grande na tua vida. Eu falei, como é que Deus tem uma obra grande na minha vida? Nunca fui para a igreja, nem da igreja eu sou, não gosto nem de crente, mas alguém foi lá, profetizou, falou que Deus tinha uma obra tremenda na minha vida, que Deus tinha uma chamada de pastor na minha vida. Eu até zombei da pessoa, pastor, tá maluco, cara? Sou mó viciado, sou drogado. Eu servia lá o Xangô, eu tinha Xangô como o dono da minha cabeça. Eu muitas das vezes ia no centro de Candomblé, eu muitas das vezes participava da roda de Zé Pilintra, do Zé Pilantra, do Exu Caveira. Muitas vezes eu ia naquele lugar lá, receber passe, receber banho. Muitas das vezes ia lá fazer oferenda e a pessoa falou que eu seria crente. Eu zombei da pessoa. Eu ri da pessoa. Falei, tá doidão. Falei, tá pior do que eu. E você não fuma, você não cheira. Eu fumo, eu cheiro, me drogo. Sou malucão, sou doidão. E você tá falando que eu vou ser crente. Que eu vou ser pastor. Que Deus tem uma grande obra na minha vida. Aqui estou. Como pastor, não sou doidão. Deus me fez ganhador de alma. Deus me arrancou lá do lamaçal. Deus me arrancou do fundo do poço. Deus me levantou do fundo do poço. Talvez você aí tem uma pessoa que está no fundo do poço. Talvez você conheça um doidão. Você está vendo meu cabelo assim enroladinho? Era maior, era grandão, andava de cabelo enrolado. Só que eu não tinha esse corpãozinho não. Era um magrelo, pesava 42 quilos, tanto cheirar, sabe? De tanto ficar envolvido no meio das drogas, sabe? Mas lá atrás o Senhor já tinha um plano. O diabo tinha um propósito, o diabo tinha uma sentença e Deus tinha um plano também. A sentença do diabo que era morte. E Deus já tinha uma sentença de vida. E se cumpriu na minha vida. Porque Deus anulou aquela sentença. E até hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, aqui onde eu moro, ainda tem as pessoas que traficou comigo. Sim, tem umas pessoas que já estão vivos, graças a Deus, que eles permaneçam vivos, mas fora do tráfico. Que eles venham aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus venha perdoar os pecados deles e que eles venham ter uma vida transformada. Ainda tem pessoa daquela época que traficou comigo que estão vivos. E ele falou assim, caramba, tu tá até hoje na presença de Deus. Sim, já passaram 30 anos, mais de 30 anos. E eles veem que a sentença de Deus continua em pé na minha vida, sabe? E essa sentença vai continuar de pé na vida, na tua casa. Quando as pessoas falam assim, e Andrezinho, tu tá vivo ainda? Um dia desse encontrou um cara que era da época que eu era traficante. E ele me abraçou. Eu não conheci ele. Interessante, ele era dono desse lugar aqui. Ele era o dono desse lugar. Daqui da comunidade. E quando eu aceitei o Senhor Jesus, a irmã dele era crente. É crente até hoje. Interessante, ele como dono, o chefe do tráfico, ele falou, ó,
eu falei que tinha saído, que eu tinha aceitado a Jesus, que eu tinha me batizado nas águas, ele falou, a melhor coisa que você fez na tua vida. O traficante, o dono do morro, falou que eu tinha feito a melhor coisa. E passou muitos anos, ele saiu aqui do morro, teve um montão de coisa, um montão de situação. Ele voltou agora novamente. E eu vi ele tem um mês. E ele me chamou, que estava junto com a rapaziada que eu passei na rua. Alguém falou, e aí Andrezinho? Quando alguém me chama de Andrezinho, eu sei que aquela pessoa me conheceu lá atrás. Aí eu vi que tinha um montão de pessoas que eram conhecidas aqui também, do lado dele. Aí eu falei, e aí cara, tudo bom? Tranquilo? Aí ele me conheceu, eu reconheci ele. Ele falou, ainda está na presença de Deus? Eu falei, ainda estou e ainda vou ficar na presença de Deus. Quero dizer para você que tem um marido viciado. Pô, pastor André, meu marido é viciadão. Querido, eu já fui pancadão, você não sabe. Aqui, ó, aqui, ó. Isso aqui foi comido pelo pó. Eu cheirava toda a hora. Eu roubava os outros para cheirar. Eu roubava as pessoas para cheirar. Eu tinha que cheirar. Eu tinha que estar. Não é cheirar esse pó que chega na boca, não, tá? O pó que chega na boca já chega batizado. Mas a gente consumiu um pozinho melhorzinho, sem ter pó royal, sem ter remédio, né? Tem pessoa que cheira até com, meu Deus, outro tipo de coisa, não pó puro. Não, o pó que a gente cheirava era um pó mais refinado. Era preciso só um teco, você ficava pancadão. Então, já cheirei muito, já fui muito viciado, já fui muito drogado. E tem pessoa que não acredita, né? Que eu já fui viciado. Tem pessoa que quando me olha assim, você é viciado? Você já cheirou? Você já teve no tráfico? Você já teve praticando coisas erradas? As pessoas não acreditam, porque não tem aquele vestígio. Porque Jesus me libertou. Então, se Jesus me libertou, Jesus vai libertar alguém da tua casa também. Esse vídeo aqui, essa live, é para alguém que tem um parente viciado. Alguém que tem um parente, talvez não seja envolvido lá no tráfico como eu fui envolvido. Como eu tive a minha carteira assinada no tráfico. Como eu tive envolvimento real. Que eu participava da embalação. O que é embalação? Onde prepara lá os negócios lá. Eu ficava lá na preparação, ficava lá ajudando na embalação. Talvez o envolvimento dele é só comprar. Não, o envolvimento do meu esposo, do meu filho, ou de alguém da minha casa, ele só vai lá comprar. Mas é um viciado, ele gasta o dinheiro todo nisso, todo no pó. E agora é pior. Há 30 e poucos anos atrás não existiu crack. E agora tem um maldito crack. Que a pessoa só basta usar uma vez, que a pessoa vira viciado. Vira um zumbi. Naquela época eu virava um zumbi, eu escutava vozes. Eu me trancava dentro de casa, achava que alguém ia invadir a casa, achava que alguém iria me matar, achava que alguém iria acabar com a minha vida. Ficava preso, não comia, só cheirava e bebia. E para aumentar o poder da droga no meu corpo, o que eu fazia? Tomava uísque, ou quando não tinha uísque, eu tomava fogo paulista. Até hoje me lembro, quando não acabava o uísque, naquela época que bebia muito uísque, Ballantine, né? Aí acabava o uísque, a gente ia para o quê? Fogo paulista. A gente tomava fogo paulista para ficar mais pancado. Eu não era muito de fumar maconha, não. Eu só fumava maconha quando eu queria dormir. Ou então quando eu queria descansar, porque a maconha me relaxava e eu me dava muita fome. A cocaína me tirava a fome, a cocaína me deixava acordado. Então quando eu queria dormir, quando eu estava 2, 3 dias, não é caô não, eu ficava 3 dias, já fiquei uma semana acordado só cheirando. Quem infelizmente já teve, aí você pode até deixar aí no comentário, você que já cheirou, Pai do Senhor Jesus. Pastora Elizabeth. Pastora Elizabeth era lá do bicho, lá do complexo do Alemão. A pastora também já teve envolvimento no tráfico. Ela pode falar o que é isso. Como é que a pessoa
que é envolvida no tráfico, aquela pessoa que é envolvida com droga. Irmão, a droga é uma droga. E a droga, você, quanto mais você, ainda mais do carnaval, nesse embalo, você quer se drogar mesmo, entendeu? Você quer entrar no ritmo mesmo. Então é no carnaval que as pessoas querem ficar. Porque eu era assim, enquanto eu estava normal, no meu estado normal, eu era muito calado, era muito tranquilo. Mas se eu desse um teco, já era. Já era. Entrava aquele cão em mim, né? Para ficar na frente de guerra, ficar na boca, invasão, né? Dava aquela disposição, porque tudo isso é uma ilusão. Tudo isso é uma ilusão. Né? Enquanto as pessoas estão lá, por que tem pessoas agora tá lá pulando, igual doido, lá naquele êxtase, aquelas músicas? Isso tudo vai entrando na mente da pessoa, ela com droga, ela com bebida, com cerveja, ela vai entrando naquele bar, naquela parada e vai. Quando ela vê, já era. Então vem você fala assim, caramba, eu tenho uma pessoa assim na minha casa. Eu tenho uma pessoa que é viciada. Eu tenho uma pessoa que é drogada. Talvez você está aí preocupado que essa pessoa nesse momento tá lá, chegou com o nariz todo machucado. Que Deus abençoe, pastora. Estou saindo, estou indo para a consagração. Que Deus abençoe a consagração em nome de Jesus. Talvez você fale, caramba, vai voltar amanhã, domingo, vai voltar doidão. Tem pessoa que vai dormir na rua, sabia? Tem pessoa que infelizmente muitas meninas vão perder a virgindade dela no carnaval. Muitas meninas vão ter relacionamento porque no carnaval ficar beijando na boca, isso para pegar doenças contagiosas. Quantas pessoas que pegam doença no carnaval? Infelizmente, quantas mulheres engravidam no carnaval não sabem nem quem é o pai da criança. Talvez seja uma sentença que o diabo já planejou nesse carnaval. Estou falando hoje um Deus que anula a sentença. Essa live é um Deus que anula as sentenças malignas. Estou vendo o diabo esperou só chegar o carnaval para tirar este marido de casa, para tirar este homem, esta mulher dentro de casa. Estou vendo a sentença do diabo foi para botar esse jovem nos vícios, botar essas meninas no vício. Como eu falei, eu trabalho com evangelização. Eu evangelizo muitas comunidades, vou por lugares evangelizar. E hoje em dia, as mulheres estão tete a tete com os caras na boca de fumo. Você vai evangelizar, ou você desce numa comunidade, aí você vê que tem mulher também lá de fuzil. Tem mulher que tá de fuzil na boca de fumo. Tem mulher que é gerente de boca. Quem conhece a minha história, eu já tive um relacionamento, isso há 30 anos atrás, hein? Com uma dona de boca de fumo. Eu já tive um relacionamento com uma mulher que era dona de uma boca de fumo. Isso há 30 anos atrás. E hoje tem muitas mulheres que têm cargos importantes lá no comando, no terceiro, no ADA, na milícia. Os maridos vão embora, morre, ela que fica de frente. Ou elas mesmo entram porque gostam da situação, gostam de andar bonitinha, né? Gostam de andar toda arrumadinha e acham que essa vida é fácil. Infelizmente, quando a gente chega no presídio de mulheres, os presídios de mulheres estão tão lotados quanto os presídios de homens. Se você for visitar presídio de mulheres, você vai ficar doido. Muitas mulheres estão presas, 157, 155, assalto, tráfico, drogas, sequestros. Quantas mulheres já foram presas 2, 3 vezes, que estão dentro da cadeia? Às vezes a gente achava que droga, essas coisas era só de homem. Não, irmão. Hoje em dia tá parelho a parelho. Hoje em dia a gente vem pra rua, a gente vê os bares, antigamente era só homem. Hoje em dia, sentado numa mesa de bar, você pode prestar atenção, tem mais mulheres do que homem. Ou seja, infelizmente elas se tornaram independentes, elas se tornaram bem-sucedidas financeiramente, mas por outro lado também tem sentença de morte na vida delas.
Elas falam, hoje em dia eu não preciso mais ter um marido, hoje em dia eu tenho meu dinheiro, eu não dependo de homem. Né? Elas falam, eu não dependo de homem, eu tenho meu próprio dinheiro. Eu posso escolher o homem que eu vou ficar. Eu posso escolher qual cara que eu vou estar. Né? Porque por causa da condição financeira que ela tem. Cássio Rodrigues, se eu não me engano, é o meu colega de trabalho lá no Parque Radical de Deodoro. Então, quantas pessoas, quantas mulheres hoje em dia têm o seu dinheiro? E por causa do dinheiro, por causa do sofrimento que ela já teve no passado, e ela não quer ficar mais debaixo de sentença de homem, e ela agora quer mandar, mas infelizmente muitas também não têm cabeça. Sai pra rua, destrói a sua juventude, destrói a sua vida, e tem sentença de morte. E muitas entram pro tráfico, muitas entram de mula, vai transportar drogas ou arma para outros estados ou para outros países, e chega lá, são presas. E muitas ficam presas porque quer experimentar. Quantas garotinhas, quantas playboyzinhas, patricinhas vêm para a comunidade? Infelizmente, gente. A gente chega aqui na comunidade e vê aquelas meninas que a gente sabe que não mora aqui. Mas chega aqui, elas vendem o corpo dela por causa das drogas. Elas vendem o corpo dela para cheirar um pó. Elas vendem a sua vida enquanto o pai não sabe nem onde os filhos estão. Sentença. O diabo botou uma sentença. Esse carnaval eu vou destruir esse jovem. Esse carnaval eu vou destruir essa pessoa. Então o carnaval também é uma sentença. O diabo, ele usa... Não estou falando... Presta atenção. Não estou aqui generalizando. Nem todo mundo que vai para lá vai ser viciado. Nem todo mundo vai para lá vai viver uma situação dessa. Mas, geralmente, é isto que acontece. Porque eu já estive lá. Eu estou falando porque eu já vivi no tráfico, já vivi na bebida, já vivi no carnaval, já vivi no pagode. Eu sei que eu estou falando. Tem gente que fala, mas nunca esteve lá. Infelizmente, eu tive essa sentença de ser um viciado em cocaína. Eu tive essa sentença de ser um ex-instrumentista da Unido de Vila Isabel. Ficava doido. Interessante, eu vim do samba desde criança. Eu fui passista mirim da Vila Isabel. Eu fui da bateria mirim chamado Herdeiro da Vila. Até hoje tem o Herdeiro da Vila, a escola de samba mirim daqui da Vila Isabel. Nós tínhamos um mestre, infelizmente esse senhor morreu, o nome dele é Trambique, mestre Trambique. Ele que me ensinou a bater taral, repinique. Ele que me ensinava a gente a bater o chocalho, o tamborim. Então, eu virei servo do Senhor, mas se botar um instrumento na minha mão, eu sei bater ainda um taral. Eu sei ainda bater um repinique. Eu sei ainda bater um surdão, um tantã. E eu aprendi isso quando eu era criança. Infelizmente, Satanás, ele pega as pessoas quando criança. Eu estive na igreja na quinta-feira. Eu falei na outra live que eu vi um montão de crianças já no ritmo, já sentenciada. Quantas crianças que tem o traficante como super-herói dele? Sabia que tem crianças que tem o traficante ou tão rap famoso? Porque vê o cara cheio de cordão de ouro, vê o cara com carro bonito, carro importante, e ele quer ter aquilo que aquele rap, ou aquele funkeiro, ou que aquele traficante tem. Então na mente dele, para ter aquilo ali, ele tem que virar aquele tipo de pessoa. Aí o Satanás já coloca uma sentença. Para você ter aquilo ali, você tem que ser um traficante. Para você ter aquele cordão de ouro que ele tem, você tem que estar aqui na boca. E muitos são influenciados. Sabe como é que eu comecei? Ia para a boca de fumo. O cara ia almoçar, ele deixava a pistola dele comigo, para ele almoçar e eu plantava ali na boca de fumo. Não tinha nem carteira lá assinada, não era filmar, mas ficava ali. Eu me lembro hoje quando foi a primeira vez que eu fumei maconha, fui sair com os amigos e todo mundo fumando, aí eu fui para não ficar caretão e acabei fumando a maconha. Da maconha foi para onde? Para cocaína. Ou seja, influenciado.
Então, que nesta tarde, já é noite, são 6h05, que Jesus venha quebrar todas as sentenças na vida de vocês. Acabei o quê? Jesus quebrou aquela sentença, me formei, sou um cidadão trabalhador, sou um pastor. Hoje o Senhor me usa para trazer a palavra dele, porque a palavra de Deus já mudou as sentenças na minha vida. E a palavra de Deus nesta noite vai mudar a sentença na vida daquela pessoa que está participando do carnaval. Ah, pastor André, todo mundo vai ser liberto? Nem todo mundo vai ser liberto. Eu sei, mas eu sei uma coisa, que algumas pessoas o Senhor vai arrancar de lá. Vai sair da Vila Isabel, vai sair da Mangueira, vai sair do Salgueiro, vai sair lá onde eu trabalho, fica perto a maioria lá da Beija-Flor, vai tirar ela da Beija-Flor. A Beija-Flor vai perder integrante. A Unido de Vila Isabel vai perder integrante. Eu tenho certeza que o Salgueiro, eu tenho certeza que a Imperatriz Leopoldinense, eu tenho certeza, né, que alguma dessas escolas aí vai perder passista, vai perder baterista, vai perder pessoa que está na ala das crianças, ala da baiana, porque Jesus vai mudar a sentença. Estou vendo em outro estado, lá na Bahia, né? Estou vendo lá em São Paulo, Deus também está indo lá, ó, tirando aquelas pessoas, mudando as sentenças das pessoas. Porque o nosso Senhor Jesus, nesse sábado de carnaval, está anulando a sentença, ele está quebrando o decreto, ele está entrando com libertação, transformação e cura na tua vida. Vou terminar aqui essa live orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Jesus, o Supremo Juiz, o Supremo Tribunal Celestial. Só o Senhor pode mudar a sentença de morte neste carnaval, na vida desse homem, na vida desse jovem, adolescente. Só o Senhor pode mudar a sentença nas nossas casas, Senhor. Pai, ainda tem parentes meus que estão lá. Ainda tem conhecidos, colegas de trabalhos que ainda estão lá, Pai. Mas eu creio, assim como o Senhor mudou a minha história, o Senhor também vai mudar a história desta pessoa. Senhor, eu vi que a Suelen, a minha amiga de trabalho que trabalha lá no administrativo, estava assistindo também essa live. Senhor, eu quero ministrar uma palavra para o Gabriel, o esposo da Suelen. Senhor, faça uma obra de tal maneira na vida do Gabriel, que todos possam ficar surpreendidos e impactados, Senhor. Senhor, faz a obra na vida dos meus amigos, colegas de trabalho. As pessoas, meu Pai, que também já estão com a causa de morte. Vai ser traficante, vai ser viciado, vai ser morador de rua, vai ser isto ou aquilo, vai ser um drogado, vai ser um assaltante, vai ser uma prostituta, um prostituto. Pai, Satanás já lançou uma sentença nesse filho, dizendo que esse filho vai ser isso, que essa filha vai ser aquilo. Mas que nesta noite, Pai, o Deus que muda a sentença, venha anular toda a sentença de morte e transformar em sentença de vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. O Deus que muda as sentenças. Ele mudou a minha vida, ele vai mudar, transformar também a vida dos teus. Tchau, tchau, gente. Um feliz final de semana. Que tua vida não venha aguardar na quarta-feira de cinza, não. Que a tua vida, a vida dos seus, venha prolongar. Porque já se passou mais de 30 anos. E o Senhor Jesus tem me permanecido até hoje aqui. Não porque eu mereço, mas por causa da graça e por causa da misericórdia de Cristo. Um beijão no coração a vocês. Tchau, tchau. Ainda amanhã a gente voltamos direto do meu trabalho. Vou fazer uma live amanhã direto do meu trabalho para abençoar a tua vida em nome de Jesus.